Doutora Denise Albano, o Brasil tem vivido já há algum tempo essa situação de excepcionalidade. De fato, já se pode dizer, como dizem muitos canais independentes, que o Brasil vive um estado de exceção. O Brasil realmente já vive uma ditadura? Sem dúvida, a gente pode afirmar sim, porque da mesma forma que a democracia tem graus, tem níveis, a ditadura também tem graus e níveis. Quando a liberdade de expressão, e como a gente, em outra participação, nós dissemos, é a mãe de todas as liberdades, porque sem liberdade de expressão não há liberdade de opinião, liberdade de reunião pacífica para manifestar as suas pautas, as suas reivindicações. Veja a preocupação de Bolsonaro em pedir para que nas manifestações não levassem cartazes para não melindrar os ministros do STF. Isso é autocensura, isso é violação à liberdade de manifestação. Não há liberdade de imprensa. Nós tivemos o caso da Jovem Pan, em que jornalistas como Augusto Nunes, praticamente demitidos por pressão vinda do Supremo Tribunal Federal, censurados. Em uma das edições dos Pingos nos Is, a Ana Paula Henkel, hoje na TV Oeste, na Revista Oeste, lendo receita de bolo, como era comum na ditadura de 64. Dizer que nós vivemos a plenitude, ou pelo menos uma democracia ainda um tanto quanto consolidada, é a pessoa estar desconectada da realidade. Não há segurança para o exercício da liberdade de manifestação do pensamento, não há segurança para expressão da liberdade de imprensa. Tivemos também o caso do canal, de uma espécie de TV digital, como era o canal Terça Livre, do Alan dos Santos. Tivemos casos de jornalistas que tiveram aí seus passaportes brasileiros suspensos, como o caso do próprio Constantino, do Paulo Figueiredo, definitivamente no Estado democrático de direito. E como culminância dessa espécie de regime de exceção a que estamos submetidos, acompanhamos aí nos 2 últimos dias uma espécie de teatro, um enredo pré-definido, com o ápice já sabido pela plateia, que é a condenação desses primeiros 7 acusados. É impressionante como, de fato, o ministro Alexandre de Moraes esqueceu que é um julgador e atuou ali como uma espécie de acusador. Está tudo pelo avesso no campo do direito, no campo do que a gente chama de padrão democrático da política. Eu compartilho aqui uma informação fresquinha que saiu no jornal Metrópolis, que não tem nada de veículo ligado à direita, muito pelo contrário, e o jornalista Igor Gadelha diz que o ministro Alexandre de Moraes determinou o retorno às suas mãos para que venha a ser brevemente pautado processos envolvendo o Gilberto Kassab, que preside o PSD, não é isso? E que já sinalizou que está disposto a que seus parlamentares apoiem o projeto de anistia. É um recado que o ministro Alexandre de Moraes passa para que o Kassab não embarque nessa e não venha sinalizar que seus parlamentares aprovem o projeto de anistia. Então, é algo degradante você perceber que processos no STF são utilizados como instrumento de coação, de constrangimento, e aí a gente pode dizer ilegal, absolutamente ilegítimo e imoral, para que certas pautas que são legítimas, que são da competência do Congresso, não venham a ser debatidas e aprovadas. Mas é esse estado de coisas que acompanhamos nesse regime de exceção a que estamos submetidos. Essa juristocracia fruto do consórcio lulopetista com o Supremo Tribunal Federal.
nada existe sem causa. A senhora certamente já viu a pesquisa que a Futura divulgou. Pesquisa Futura, Bolsonaro tem 51,1% e Lula 37,3% em simulação de segundo turno. Ouviu 1.000 pessoas entrevistadas entre os dias 19 e 22 de março e a diferença dessa pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, de acordo com o texto postado no site da CNN. Essa aprovação do presidente Bolsonaro, réu agora, perseguido, de certo modo contribui para essa temeridade aí dos membros do STF? Com certeza, não é, Ivan? Eles estão aí numa pressa imensa para julgar de qualquer forma, atropelando devido ao processo legal. Isso está óbvio demais, salta aos olhos, não apenas para quem atua no direito, mas para qualquer pessoa. Veja que processos envolvendo políticos poderosos, mais próximos a ministros do Supremo, vêm a sofrer a chamada prescrição, ou seja, demoram tanto no Supremo, como processos envolvendo, por exemplo, o pai do governador de Alagoas, Renan Calheiros, que 10 processos e o último foi extinto exatamente por prescrição. Passam 8, 10, 15 anos dormitando lá nos escaninhos do Supremo Tribunal Federal. E vejam aí a pressa para julgar Bolsonaro e seus aliados. Então, eles não estão, de forma alguma, preocupados, nem mesmo em esconder esse temor diante de uma reeleição, nova eleição de Bolsonaro, praticamente certa. Nessa pesquisa que você traz, me chamou muita atenção, é que não apenas Lula perde com quase 14% de diferença em relação a Bolsonaro, é uma diferença significativa, como também numa eventual disputa com Tarcísio de Freitas, com Michele Bolsonaro, ele também perde, praticamente empata com Ronaldo Caiado. Sem mais aquele ricão, sem mais toda aquela espécie de herança de votos, de eleitores, de certa maneira saudosos, em especial o primeiro governo. Ele pega a casa arrumada, as chamadas commodities que o Brasil exporta, principalmente aço, os alimentos estavam em alta no mundo, muito dólar entrando no Brasil, e aí muita gente tem esse saudosismo do Lula, do primeiro governo, bem como também temos os jovens, não é, que tem essa tendência a achar que a esquerda que é a favor dos pobres, mas eu já vi gente de esquerda, de fato, confessando, olhe, no governo do Bolsonaro a vida estava muito melhor. Daqueles que não gostavam muito do Bolsonaro também, porque a Globo praticamente fez oposição ao governo Bolsonaro durante os 4 anos e até antes de sua eleição, pessoas que de certa maneira enganadas também pela Globo. Aqui um breve parênteses, eu soube que no Jornal Nacional foi quase meia hora de cobertura numa matéria sobre esses julgamentos acerca da ação penal, se seria recebido ou não para tornar Bolsonaro e aliados réus. Então é isso, é esse grande consórcio Supremo, lulopetismo, com grande apoio, em especial do maior veículo de comunicação do país, a Globo, mas com todo esse desgaste que eles promovem, essas denúncias de baleia, joias, cartão de vacinação, o povo percebe. Bolsonaro não é corrupto e nem permitiu corrupção no seu governo. Agora, onde há corrupção como modus operandi, é algo que está assim entranhado nos governos petistas, de fato é com o retorno de Lula à cena do crime. É isso, o cenário mostra que Bolsonaro teria aí uma eleição praticamente certa
E o que o Supremo quer, o consórcio quer, é exatamente impedir que ele dispute, que ele concorra, e para isso eles precisam condenar Bolsonaro, prender Bolsonaro, confinar e impedir que Bolsonaro sequer venha a apoiar eventuais candidatos que ele indicar. Porque o que ocorre é que Alexandre de Moraes sabe que a situação dele é insustentável. O país voltando a ser, de fato, um Estado democrático de direito, regido pelo império da lei, ele tem tantos crimes em série, tantas ilegalidades praticadas, que um Congresso em que serão eleitos muitos senadores com o apoio do Bolsonaro, com a indicação de Bolsonaro, de novos ministros do Supremo, ele sabe, no fundo, o Moraes, que a situação dele é insustentável. Então, todo esse desespero tremeu, todo o nervosismo, proibir o advogado Sebastião Coelho de ingressar no recinto, sendo que ele é advogado do Felipe G. Martins, que é um dos próximos aí acusados cuja ação penal será apreciada por essa turma, e proibiu, inclusive, ele chegou a ter seu celular apreendido e foi detido por algumas horas. Então, tudo isso revela que ele está acuado e, de certa maneira, a condenação do Bolsonaro é uma espécie de tentativa de salvar sua própria pele. A verdade é essa, o Moraes está acuado e essa condenação de Bolsonaro é uma tentativa desesperada de salvar a própria pele, porque ele sabe que também virá muita coisa séria em razão, especialmente, do que ele aprontou com cidadãos americanos, em especial, a gente já falou de uma cidadã americana, a Flávia Magalhães, e desse episódio que tudo indica que fraudou, envolveu fraude no registro de controle de entrada e saída de estrangeiros no território americano, e tudo indica o envolvimento de agentes brasileiros nesses processos conduzidos aí por Alexandre de Moraes. Enfim, ele vive momentos tempestuosos.